Boa noite, veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 12 de agosto. A Polícia Federal prende 19 suspeitos de traficar drogas em ônibus e vans de aluguel. A operação aconteceu em 5 estados. Já são 7 capitais vacinando pessoas com 18 anos contra a Covid. Recife começou hoje e Rio Branco inicia amanhã a vacinação contra a Covid em adolescentes a partir de 12 anos. Dia de luto nas artes, a morte do ator Tarcísio Meira aos 85 anos. Ícone da dramaturgia brasileira, ele estava internado em São Paulo. E também a despedida ao ator Paulo José, outra estrela dos palcos, do cinema e da TV que morreu ontem no Rio. É agora no Brasil TV. Começamos o Brasil TV desta quinta-feira com a notícia da morte de um dos maiores nomes da televisão brasileira, o ator Tarcísio Meira. Paulistano, de 85 anos, estava internado desde a semana passada com Covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O Felipe Mancuso é quem tem as informações. Perda de um gigante da televisão brasileira. Tarcísio Meira tinha 85 anos, como você disse. Ele estava internado aqui no Hospital Albert Einstein, aqui na Zona Sul de São Paulo, desde a última sexta-feira. Ele veio para cá com a esposa, a Glória Menezes, os dois com o Covid. O caso do Tarcísio Meira se agravou durante a semana, né? Se agravou bastante. Ele ficou entubado, teve que fazer aí uma hemodiálise contínua. É importante que a gente diga que tanto o Tarcísio quanto a Glória Menezes, eles estavam isolados no interior de São Paulo, numa casa da família, e estavam tomando todos os cuidados, né? Todas as prevenções estavam sendo tomadas e ainda assim, infelizmente, eles acabaram contraindo a doença. O Tarcísio Meira, ele completou a vacinação com as 2 doses em abril. Como os especialistas sempre dizem, nenhuma vacina é 100% eficaz. Isso para qualquer doença. Todas as vacinas têm um risco, por mínimo que seja, de não proteger, principalmente as pessoas mais frágeis ou com alguma comorbidade. Mas os especialistas e todos os estudos mostram que, na imensa maioria dos casos, as vacinas protegem sim e devem ser tomadas. Isso é muito importante que fique claro para todo mundo que está nos assistindo. Ainda nessa edição, a gente volta a falar da morte do ator Tarcísio Meira. Uma operação da Polícia Federal em 5 estados prendeu 19 pessoas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que usava ônibus e vans de aluguel para traficar drogas e armas vindas do Paraguai. Polícia Federal! Vai! A operação prendeu 19 pessoas e cumpriu mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Foram apreendidos carros, ônibus, armas e dinheiro. Os alvos são suspeitos de integrar uma quadrilha que usava uma empresa de locação de veículos e de transporte rodoviário de passageiros para traficar drogas e armas do Paraguai para vários destinos do Brasil. Os produtos eram escondidos em fundos falsos de ônibus e vans da Itaipu Viagens, que pertence ao suspeito de ser líder da quadrilha. A Justiça mandou suspender a atividade da empresa e determinou o sequestro de bens e bloqueio de valores. Utilizava não só a estrutura física, mas utilizava também a estrutura financeira da empresa, né? Contas, bens, para transitar o dinheiro do tráfico de drogas. As investigações começaram em maio do ano passado com a apreensão de um ônibus na cidade de Ponta Grossa que levava 1 tonelada e 700 quilos de maconha e 2 fuzis. De lá para cá foram apreendidas novas cargas de drogas que somaram mais de 8 sem registro, usadas para montar os fuzis com o objetivo de dificultar o rastreamento. A legislação americana ela prevê que se você vender as peças da arma até 80% do total dela, você não precisa numerar as peças. Eles mandavam parte das peças para o Paraguai, e chegava no Paraguai, a peça era usinada e montada com outras peças que também eram importadas. Os suspeitos podem responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa. Nós procuramos a empresa Itaipu Viagens, mas até agora a gente não teve resposta. E tem operação contra o roubo de cargas em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. 15 pessoas foram presas até o fim da manhã. A Giovana Dourado é quem tem os detalhes.
Segundo a polícia, o esquema todo começava com anúncios de frete numa plataforma online, que é bem conhecida de empresários de transporte, armazenamento de grãos e venda de aço. Esses empresários buscavam o serviço a um custo mais baixo. No caso dos grãos, produtores rurais aqui de Goiás buscavam contratar motoristas para transportar as cargas até São Paulo e Minas Gerais. Só que antes deles chegarem ao destino, eles desviavam toda a mercadoria. Depois, os motoristas registravam um boletim de ocorrência como se tivessem sido roubados. Aí o grande número de ocorrências desse mesmo tipo de crime foi o que chamou a atenção da polícia, que começou a investigar o caso em junho do ano passado. As investigações apontaram que, na maioria das vezes, as cargas supostamente desviadas já tinham até comprador definido. Durante a operação, a polícia conseguiu localizar algumas dessas cargas que foram desviadas. 15 pessoas foram presas até o momento e a polícia ainda está nas ruas em busca de outras 9 pessoas que já são consideradas foragidas da justiça. O prejuízo estimado das vítimas passa de 30 milhões de reais. No Vale do Ribeira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem quase 200 quilos de maconha. O motorista de um carro onde estava a droga foi parado na rodovia Regis Bittencourt, na altura de Registro. Segundo a polícia, ele contou que saiu de Cascavel, no Paraná, e iria receber R$5 mil para levar a droga até a capital. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade. Agora nós vamos falar da... Não deu e hoje também não. Mas depois de 2 dias com o calendário por idade parado por falta de doses, a Prefeitura disse que vai conseguir vacinar o público de 24 anos amanhã, sexta-feira. Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes disse que a capital garante a vacinação também no sábado para as pessoas de 23 anos. A confirmação da retomada do calendário saiu porque o estado do Rio recebeu hoje cerca de 400 mil doses de Pfizer e Coronavac. A Secretaria Municipal de Saúde disse que essa remessa deveria ter chegado na segunda-feira. Antes das 11 da manhã, o caminhão com a nova remessa chegou na Coordenação Geral de Armazenagem do Estado em Niterói. O Rogério Coutinho acompanhou a vacinação em Niterói. A cidade da região metropolitana é o segundo município do estado a adotar a combinação de vacinas para a segunda dose. Faça chuva e faça frio. Dia de tomar a vacina contra a Covid é sagrado. A Laís tem 23 anos e hoje é dia dela em Niterói. Ansiosa, né? Agora, graças a Deus, só falta minha outra irmã agora tomar a primeira dose. A prefeitura afirma que a primeira e segunda doses na cidade estão garantidas. E o Ronald não perdeu tempo. Vim para a segunda dose, tá aqui, ó, segunda dose. A partir de hoje, a prefeitura de Niterói passa a ter a opção de combinação de vacina. Isso só vale para quem tomou aqui a primeira dose da AstraZeneca e teve alguma reação adversa. Ou seja, segundo a prefeitura, que tenha acontecido alguma ocorrência médica indesejada após a vacinação. Nesse caso, a segunda dose que será aplicada é a da vacina da Pfizer. Para fazer essa combinação é preciso apresentar alguns documentos, preencher um termo de consentimento informando a reação. Esse documento está disponível no site da Prefeitura e nos pontos de vacinação. Apresentar a identidade, CPF e comprovante de residência e também o comprovante da primeira dose. Já existe bastante evidência de que a mistura de vacinas de Covid, por exemplo, AstraZeneca na primeira dose e Pfizer na segunda dose, tem um perfil de segurança bastante adequado, não existe nenhum risco em relação a fazer isso, e a eficácia parece inclusive ser melhor quando você mistura as vacinas. Então, hoje, já há uma recomendação, vários países já estão fazendo essa mistura de vacinas e provavelmente aqui no Brasil vários outros municípios e cidades vão utilizar essa mistura até para que a gente consiga acelerar a vacinação. O Ministério da Saúde recomenda a combinação de vacinas contra a Covid-19 apenas em casos específicos, quando não for possível administrar a segunda dose com um imunizante do mesmo fabricante, seja por contraindicações específicas ou por falta da vacina no país. E para grávidas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca e devem completar o esquema vacinal com a vacina da Pfizer.
Há mais de um mês, a capital adotou a combinação de vacinas para grávidas e em casos de reação adversa. Tá lembrado que essa semana nós falamos aqui no Brasil TV que 6 capitais já estavam aplicando a vacina em jovens com 18 anos de idade? Pois bem, hoje foi a vez do Recife. A Camila Torres aqui nos conta. Olá, o agendamento começou ontem e hoje, desde cedo, vários jovens começaram a ser vacinados com a primeira dose ou a dose única. Para agendar, basta entrar no site da Prefeitura e escolher um horário. São 26 postos de vacinação, incluindo os drive-thrus espalhados pela cidade. Este ponto aqui é bastante procurado pelos jovens, fica num centro tecnológico do bairro do Recife. Até ontem só se vacinava quem tinha 23 anos ou mais no Recife, agora é a partir dos 18. E a meta da Prefeitura é imunizar mais 100 mil pessoas com esse novo grupo. E assim alcançar a marca de 1 milhão de vacinados na capital pernambucana. Aliás, o Recife é a 7ª capital do país a vacinar quem tem 18 anos ou mais. As outras 6 capitais que entraram nessa reta final do Plano Nacional de Imunização são Macapá, Belém, São Luís, Manaus, Rio Branco e Campo Grande. Aqui no Recife, todos os adultos começaram a ser vacinados um mês antes do previsto. O número de internados é o menor desde julho do ano passado. A taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública estadual... Tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. O mutirão, inclusive, foi montado pela Prefeitura para atender esse público. A Kessia Mello tem as informações. É isso mesmo, esses adolescentes, mesmo antes das 8 horas da manhã, já estavam aguardando aqui na fila. E aqui na Biblioteca Pública, que fica no centro da cidade, vão ser 12 horas de vacinação. Além disso, existem outros 10 pontos de atendimento. E é claro que esses adolescentes precisam buscar esses pontos de atendimento acompanhados dos pais ou responsáveis. A Prefeitura estima que nessa faixa etária tem um público de mais de 15 mil adolescentes. A capital Rio Branco já atingiu mais de 70% da população com a aplicação da primeira dose. O cenário é o mesmo em todo o estado do Acre. E o reflexo disso já pode ser visto na queda dos números da pandemia aqui no estado. Julho teve 61 mortes por Covid-19 aqui no estado. É o menor número de vítimas desde novembro do ano passado. A taxa de ocupação de UTI de Covid é de 10%, a menor do país. Em Belém, a Prefeitura antecipou em quase uma semana a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer. Agora quem tem os detalhes para a gente é o Ingo Miller. Olá, Marcelo. A Prefeitura de Belém antecipou a aplicação da segunda dose da vacina Pfizer para pessoas que tinham vacinas agendadas até o dia 18 de agosto. Quem está nesse grupo deve procurar um dos 25 postos de vacinação de Belém para poder fazer a sua imunização. Também será uma oportunidade para as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, porque perderam o prazo, regularizarem a situação e ficarem completamente imunizadas com a Pfizer. Não haverá aplicação da vacina AstraZeneca, porque esse imunizante está em falta no município. O governo do estado informou que recebeu, nesta madrugada, um carregamento do Ministério da Saúde com 38 mil doses de vacina AstraZeneca. Mas a Secretaria de Saúde ainda está definindo a logística de distribuição deste lote para os municípios. Segundo a Prefeitura de Belém, quando chegarem novas doses de vacina, o cronograma de vacinação vai poder avançar, inclusive naquele público adolescente, com idades entre 12 e 17 anos. Marcelo. O incêndio está destruindo há 6 dias a reserva Margarida Alves, em Nova União, em Rondônia. O Gedeon Miranda tem os detalhes. Olá, isso mesmo, o incêndio vem destruindo há 6 dias a reserva ambiental Margarida Alves, que fica no município de Nova União. De acordo com o sistema de monitoramento rural, existem mais de 40 focos de calor nesta quinta-feira no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local para tentar conter as chamas. Mas como é uma região de conflitos agrários e o fogo está dentro da mata, os profissionais não conseguiram ter acesso. O fogo começou na tarde de sábado dentro da mata, atingindo pastagens próximas. Alguns produtores rurais perderam toda a pastagem. Ainda não temos uma estimativa do tamanho da área atingida. A reserva Margarida Alves é uma das maiores da região central de Rondônia. Tem mais de 13 mil hectares. Desde Paraná, Gedeon Miranda para o Brasil TV.
E a Petrobras aumentou em 3,3% o preço da gasolina nas refinarias e já a partir de hoje. Esse reajuste, é claro, vai impactar o bolso dos consumidores nos próximos dias. André Coelho. Olá, amigos do Brasil TV. Esse aumento está valendo a partir de hoje, quinta-feira. Um reajuste de mais de 3% nas refinarias. Mas a gente sabe que não toma muito tempo até que ele chegue às bombas e passe a pesar no bolso do consumidor. O preço médio do litro da gasolina vai subir de R$ 2,69 para R$ 2,78. É o segundo aumento anunciado pela estatal na gestão do presidente Joaquim Silva e Luna. O último reajuste foi feito no início de julho. No acumulado do ano, a gasolina da Petrobras subiu cerca de 51%, enquanto que o diesel avançou cerca de 40%. Em nota, a estatal afirmou que a alta acompanha a elevação dos patamares internacionais de preços e foi realizada de forma a garantir que o mercado siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento. Nos postos, a gasolina, o diesel e o botijão de gás de cozinha estão nos níveis mais altos desde 2013, quando a Agência Nacional do Petróleo começou a medir esses dados. Esses três itens são fundamentais para a vida do brasileiro e sofrem os impactos da variação do preço do petróleo e do dólar diariamente. Volto com você, Marcelo. A seca já está afetando o transporte de cargas na hidrovia Tietê-Paraná, uma das principais vias de escoamento da produção agrícola do Brasil. A Thaís Andrioli tem as informações do Porto Intermodal em Pederneiras, que fica no centro-oeste paulista. Aqui na região de Pederneiras, no centro-oeste paulista, 80% das barcaças que fazem o transporte aqui na região já estão paradas, segundo informações do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. O porto opera no limite mínimo da capacidade, 2,20 metros de profundidade. Por causa do nível baixo, as barcaças precisam operar com menos carga para não encostar no leito do rio. Os produtores dizem que o frete fica muito caro e preferem fazer o transporte por rodovias. A hidrovia Tietê-Paraná é uma das principais vias de escoamento da produção agrícola de vários estados do país. Ela tem 2.500 quilômetros de extensão, 1.600 quilômetros no Rio Paraná e 800 quilômetros no Rio Tietê. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, já fez um alerta sobre a possibilidade de interromper o transporte de cargas na hidrovia e reservar recursos hídricos para a geração de energia elétrica. Se isso acontecer, 300 empregos ficam ameaçados aqui no Porto Intermodal de Pederneiras. Veja a seguir a despedida ao ator Tarcísio Meira, que morreu por Covid aos 85 anos. Ele estava internado em São Paulo. Até já. Estamos de volta. No início dessa edição, a gente falou da morte do ator Tarcísio Meira. Mas o Brasil se despediu ontem de um outro ícone da nossa televisão, da televisão brasileira. O ator Paulo José, que morreu aos 84 anos no Rio. O Brasil perdeu na noite de ontem um dos maiores nomes da dramaturgia. O ator e diretor deixa mulher e 4 filhos. Paulo José Gomes de Souza nasceu em Lavras do Sul, interior do Rio Grande do Sul. No começo dos anos 60, se mudou para São Paulo, onde começou a trabalhar no Teatro de Arena. Estreou na TV Globo em 1969, na novela Véu de Noiva, de Janete Claire. A partir daí foram muitos personagens marcantes e inesquecíveis. Fez sucesso no seriado Shazam, Xerife e Companhia. Foi o cigano Jairo de Explode Coração, em 95, e o alcoólatra Orestes, em Por Amor, de 97. Em 60 anos de carreira, atuou em mais de 20 novelas e minisséries. Como diretor, participou de minisséries e de programas de sucesso. Um é quem a vida derrubou milhares de vezes. Mesmo com a carreira de sucesso na TV, nunca abandonou o teatro e o cinema. Fez filmes que são parte da história do cinema brasileiro, como Macunaíma e Todas as Mulheres do Mundo. Maralice, eu vim te convidar para você me levar hoje à tarde no Parque de Diversões. Há 20 anos, Paulo José tinha mal de Parkinson. Sua última aparição na TV foi na novela Em Família, em 2014. O personagem, Vovô Benjamin, também sofria de Parkinson e emocionou o público. Clube da Luluzinha, Gente, e o temporal?
Além de ator e diretor, Paulo José era uma referência para toda a classe artística. Nas redes sociais, os amigos fizeram homenagens. Cláudia Abreu postou: "Nunca me esqueci da sua delicadeza e de sua paciência ao me dirigir quando eu ainda era uma garota. Depois nos encontramos muitas vezes pela vida, mas nunca trabalhamos juntos." Bárbara Gância se despediu. Paulo José, uma passagem suave como você. Vá com Deus. Uma vez ele foi ver uma peça que eu estava fazendo e no final ele me deu um toque. Imagine que você tem um pequeno refletor no seu peito e dirija isso para o rosto do seu colega. Isso parece simples, né? Mas é genial. Paulo José, você foi meu parceiro em inúmeros trabalhos. Sentiremos sua falta e lembraremos sempre da sua arte. Um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. Um homem fundamental na cultura, na formação do imaginário desse país. Paulo, obrigado por tudo. E a gente volta a falar agora da morte do ator Tarcísio Meira aos 85 anos. Considerado um dos maiores galãs da sua geração, Tarcísio marcou época com seus inúmeros personagens e, claro, deixou uma legião de fãs. Tarcísio Magalhães Sobrinho nasceu na capital em 5 de outubro de 1935. Levou para a vida artística o sobrenome da mãe e se tornou Tarcísio Meira. Nada de cenas. Detesto cenas. Queria ser diplomata, mas desistiu da ideia ao ser reprovado na primeira prova que fez para o Instituto Rio Branco, em 1957. Tarcísio estreou na TV em 1961, na extinta TV Tupi, onde conheceu a atriz Glória Menezes, com quem se casou no ano seguinte. É assim que eu me sinto. Em 1963, o casal trocou a Tupi pela Excelsior. Tarcísio e Glória chegaram à TV Globo em 1967 como protagonistas da novela Sangue e Areia, de Janete Claire. Depois, Tarcísio se consagrou em outra obra da autora, a novela Irmãos Coragem. Eu juro que rezei para lhe encontrar outra vez. Em mais de 60 anos de carreira, foram 31 peças de teatro, 22 longas-metragens e 60 trabalhos na TV, entre novelas, seriados e minisséries, como O Grande Sertão Veredas, adaptação de Walter George Durst, do livro de Guimarães Rosa. Escapamos desses amigos. Tarcísio viveu o Capitão Hermógenes em mais uma atuação memorável. Fios do Égua. Fios do Égua! No humor, não foi diferente. Tarcísio divertiu o público com sua atuação em Guerra dos Sexos, novela de Silvio de Abreu. Seu último trabalho da TV foi em 2018, na novela Orgulho e Paixão, em que interpretou Lord Williamson, um poderoso industrial inglês. Meus filhos. Em novembro de 2019, no programa Conversa com Bial, um Tarcísio bem-humorado falou dos beijos na TV. Tem beijo técnico? Existe isso? Não tem isso, não. Beijo é beijo. Beijo é beijo, né? Os homens me odiavam. Beijar essa mulherada linda, né? Uma inveja. E quando Glória beijava aqueles galãs todos, como é que você via? Beijo técnico. Em setembro do ano passado, no mesmo programa, ele e Glória deram entrevista de casa por causa da pandemia. E Tarcísio falou do carinho que o casal recebe do público. Nós não somos um casal perfeito, nós somos simplesmente um casal. Mas as pessoas são sempre muito carinhosas, todas as manifestações são assim, ternas. A atriz Glória Menezes, de 86 anos, também foi diagnosticada com Covid, está em um apartamento em observação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ela apresenta sintomas leves da doença. A cobertura completa da despedida do ator Tarcísio Meira daqui a pouco no Jornal Nacional, hoje às 8h34 da noite, hora de Brasília. Brasil TV fica por aqui.